Sejam muito bem-vindos ao Palavra de Vida. Eu quero convidar você a ser um instrumento de Deus, a ser um instrumento da Palavra do Senhor, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito contigo em Romanos 13. Agora, se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve no canal, aperta o sininho e compartilha com o máximo de pessoas que você conseguir. Vamos estudar o capítulo 13 de Romanos, e se você ainda não estudou os outros capítulos, volta um pouquinho, porque eu tenho certeza que Deus vai falar muito contigo. Romanos 13:1, que todos estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não proceda de Deus, e as autoridades que existem foram por ele instituídas. Em Romanos 12, nós entramos no assunto de prática cristã, nós entramos na importância de viver o Evangelho, não apenas crer em Jesus, mas manifestar em nossas atitudes a palavra de Deus. E uma das coisas importantíssimas da prática cristã é ser submisso às autoridades. Nós entendemos que a autoridade ela foi constituída por Deus, ela está lá com um propósito, ainda que sejam autoridades que não gostem da gente, que persigam a gente, ainda que estejamos em dificuldades, ainda que nossos líderes eles realmente não façam coisas que nos agradam, eles são autoridades constituídas por Deus. Nós precisamos vê-los como autoridade, entender que nós não estamos livres ali de autoridade, não, nós temos lideranças, nós não temos lideranças só na igreja, mas fora da igreja nós temos os nossos pais, os nossos chefes do trabalho, nós temos os nossos líderes governamentais, nós temos juízes, nós temos policiais, pessoas que estão sob autoridade, eles são autoridades na nossa vida. Então essas autoridades são constituídas por Deus, não há autoridade que proceda de Deus. Muitos não querem se submeter à autoridade e vivem em desconformidade com a palavra de Deus. Pessoas que dizem que creem em Deus, dizem que creem no Senhor, mas na prática não vivem a palavra, não se submetem às autoridades. Assim, aquele que se opõe à autoridade resiste à ordenação de Deus, e os que resistem trarão sobre si mesmos condenação. Tem gente que insiste em ser contra a sua autoridade, mas isso só vai atrair condenação para a tua vida. É isso que você quer? Não, então se submeta à autoridade. Claro que tem coisas no direito, por exemplo, que são úteis nesse momento, que a gente precisa cumprir ordens, precisa, mas desde que não sejam manifestações ilegais. Deus ele não está falando para a gente atender toda a vontade do nosso chefe, da nossa autoridade, mesmo que seja contra a palavra de Deus. Não, isso é um extremo, porque sim, há autoridades que nos mandam fazer coisas que são contra a palavra de Deus, mas aí nesse caso, a sua autoridade superior é Deus, então você tem que seguir o que está na palavra de Deus. Mas vamos ser honestos, a maior parte das vezes as nossas autoridades estão dizendo coisas que não contrariam a palavra, e isso não é motivo para eu me rebelar. Porque eu não concordei com a ordem dele, porque eu não concordei com a minha autoridade. Isso não te dá motivo para ser rebelde. Confia em Deus, confia no propósito de Deus. Não podemos resistir à autoridade, porque isso é resistir à ordem de Deus, isso é resistir à vontade de Deus, porque os magistrados não são para temor quando se faz o bem, e sim quando se faz o mal. Você quer viver sem medo da autoridade? Faça o bem e você terá o louvor dela. Aqui Paulo, ele fala sobre uma das autoridades, que eram magistrados, os juízes. Até hoje nós temos juízes, poder judiciário. Eles dão ordens, eles dão decisões, e nós precisamos nos submeter a essas decisões e não ter medo dessas autoridades, porque se nós fazemos o que é certo, não temos o que temer. Então vivamos a prática cristã, vivamos como servos de Deus que não têm o que temer das autoridades, porque viver para Deus não é só
crer, não é só aqui na mente, não, é isso ser manifestado em atitudes. Eu tenho uma vida cristã reta, uma vida cristã justa, uma vida cristã que não transgride a lei. Então, se você vive de forma reta, não temas. Se você vive de forma justa, não tema. Você não tem autoridade para ter medo delas, e sim crer que elas estão lá para cumprir a ordem, para manter a ordem na sociedade. Pois a autoridade é ministro de Deus para o seu bem. Mas se você fizer o mal, então tenha medo. Se você está fazendo mal, se você não está vivendo a palavra de Deus, então tenha medo. Porque não é sem motivo que a autoridade traz a espada, pois é ministro de Deus, vingador, para castigar quem pratica o mal. É importante a gente saber que Deus não é só amor, Deus é justiça. Se nós erramos, nós temos sim punição, nós sofremos sim sanção. Se nós praticamos algo errado, nós sofremos consequências pelas nossas atitudes. Isso é parte da justiça. Então Paulo está falando aqui que assim como Deus também é justo, as autoridades também são. Se a gente erra, a gente vai ser penalizado por isso aqui pelos homens também. Então não podemos temer. Mas se você vive mal, se você vive contra a lei, fazendo o que é errado, aí sim, tema essa autoridade, porque essa autoridade é ministro de Deus na terra. É necessário que vocês se sujeitem à autoridade, não somente por causa do temor da punição, mas também por dever de consciência. Eu não posso apenas dizer, eu temo autoridade. Não, eu preciso crer que se eu estou vivendo bem, que se eu estou vivendo reto, se eu estou vivendo de forma justa, então eu não tenho que temer dessa autoridade. Eu tenho que me sujeitar a todas as ordens, a todos os comandos e ser obediente a todas as ordens que não contrariem a palavra de Deus, que possamos ter essa vida exemplar até diante das nossas autoridades, que possamos ser instrumentos de Deus, mostrar que somos cristãos que vivem sob autoridade, que nós somos cristãos que vivemos sujeito às autoridades. É por isso também que vocês pagam impostos. Imagina, tem crente, tem servo de Deus que não quer pagar imposto, que sonega imposto de renda, que sonega imposto. Isso está errado. Nós precisamos sim pagar imposto, porque as autoridades são ministros de Deus. Esses impostos pagam também essas autoridades, atendendo constantemente a esse serviço. Então as autoridades precisam ser pagas, também precisam viver. E os impostos são importantes, não podemos viver na mentira, dizendo que somos servos de Deus, mas sonegando imposto. Paguem a todos o que lhe é devido, a quem tributo, tributo, imposto, imposto, respeito, respeito e honra, honra. Então vamos honrar a Deus, o nosso Senhor, mas nós precisamos respeitar não só a Deus, mas as nossas autoridades, e uma das formas de respeitar as autoridades é pagando imposto, pagando tributo. Nós temos um Código Tributário Nacional que nós temos que nos submeter a esse código. Nós temos a nossa Constituição Federal que dizem que temos que pagar, que ela diz que nós temos que pagar impostos. Então paguemos os impostos devidos. Ainda que você não concorde, ainda que seja uma carga tributária grande, é isso que nós temos que fazer para ser exemplos de Deus, para ser exemplo da palavra de Deus. Não fiquem devendo nada a ninguém, exceto o amor de uns para com os outros, pois quem ama o próximo cumpre a lei. Então nós não temos que ficar devendo para os outros, apenas amar. Ame, sempre ame. Nunca nós estamos amando o suficiente. Sempre há como amar mais, ame mais, busque formas de amar mais, viver em amor e não em dívida de imposto, e não em dívida de insubmissão. Nós precisamos cumprir a palavra de Deus. Pois estes mandamentos: não cometa adultério, não mate, não furte, não cobice, qualquer outro mandamento que houver,
todos se resumem nessa palavra: ame ao seu próximo como a você. Então nós precisamos manifestar esse amor em atitudes. Que atitudes são essas? Não cometer adultério, não matar, não furtar, não cobiçar, cumprir a palavra de Deus. Não adianta dizer que ama de boca, tem que viver a palavra, tem que viver a palavra de Deus. Vamos viver em prática da palavra. Não adianta só falar que ama, viva isso no seu dia a dia. Tome atitudes condizentes com o amor. Precisamos viver em amor. O amor não pratica o mal contra o próximo. Portanto, o cumprimento da lei é amor. O maior mandamento que Deus nos deu: amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Agora, como eu amo o próximo? É amar cumprindo a palavra de Deus. É amar vivendo a palavra de Deus. Não só em palavras, mas em atitudes. E uma dessas atitudes é não querer o mal do outro, é não querer que o outro seja derrubado, é não querer o mal das nossas autoridades, é não querer o mal das pessoas que estão perto da gente e nos fazem algum mal. Não posso querer o mal dessas pessoas. Vai alta noite e o dia vem chegando. Deixemos, pois, as obras das trevas, a insubmissão, a falta de amor, a falta de prática cristã e revistamo-nos das armas da luz, que nós possamos nos revestir das armas do Senhor, da arma espiritual, da armadura de Deus que está em Efésios 6. A noite é passada, o dia é chegado. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Chega de andar no escuro, chega de andar nas trevas. Agora é momento de andar na luz, é momento de ser exemplo, instrumento de Deus. Seja instrumento do Senhor. Viva a palavra de Deus. Vivamos dignamente, como em pleno dia, não em orgias, não em bebedeiras, não em imoralidades, em libertinagem, discórdias, ciúmes. Isso não é de Deus. Viver em ciúme, tem gente que vive cheio de ciúme, guardando o ciúme dentro de si. Isso não é bom, isso é viver nas trevas. Temos que viver confiando em Deus, na luz, sem satisfazer a vontade da carne e sem satisfazer a vontade de Deus. Isso é não viver em vícios, não viver satisfazendo só a si, mas sim a palavra de Deus, amando o próximo. Não é porque você é livre que você vai viver em libertinagem. Libertinagem é viver sem regra nenhuma. E você sim tem regras. A palavra de Deus, ele nos dá limites. A palavra de Deus nos diz o que fazer, como viver. Nós precisamos ler a palavra, entender a palavra e praticar essa palavra para viver na luz, que possamos viver na luz. Mas revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não façam nada que venha satisfazer os desejos da carne. Bora refletir como estamos vivendo essa nossa vida? Será que nós estamos vivendo os desejos da nossa carne? Será que estamos vivendo para nós mesmos? Deus, ele nos chama hoje para viver a vontade dele que é boa, perfeita e agradável. Que possamos sim abrir mão algumas vezes das nossas vontades para sermos submissos à autoridade, para amarmos o outro, para vivermos em amor e fazer a palavra de Deus ser cumprida em nossas vidas. Que possamos falar do Senhor e viver aquilo que falamos, para que assim andemos na luz e não nas trevas. Deus te abençoe. Até mais.